E é com muita honra e com muito prazer que vos apresento o próximo convidado, treinador português que também está a ter sucesso também num dos países onde a Bola TV também tem mais sucesso. Falo-vos de Angola, falo-vos de Alexandre Santos, treinador do Petro de Luanda, ainda a viver em festa. O Petro de Luanda, que foi campeão, venceu o Girabola na presente edição do campeonato, pôs fim a um jejum de 13 anos, mesmo sendo o Petro ainda o clube com mais títulos. Enfim, viveu uma travessia do deserto de 13 anos e, por curiosidade, um treinador português, Alexandre Santos, sucede a um outro treinador português, Bernardino Pedroto, esse também com muitas saudades ainda em Angola, também o treinador com mais títulos ganhos em Angola, 10 títulos. Boa noite, Alexandre, não sei se me estás a ouvir. Sim, senhora. Boa noite, Jorge. Boa noite. Olha, em primeiro lugar, muitos parabéns. Em segundo lugar, um abraço aí para a banda, porque, enfim, isso é um país que nos diz muito e diz muito também a bola e ao carinho que as pessoas nos dão e à edição, quando a bola também foi impressa em Luanda. Olha, Alexandre, entretanto parece que... aí está. Alexandre, há cerca de um ano estavas em Alverca, entretanto surge-te o convite para ir para Angola, um ano depois... campeão, com uma vantagem muito confortável. Atenção, meias finais da Taça da Champions de África, o que é absolutamente também notável. Imaginavas que era possível fazer este tipo de percurso? Quando olhas com expectativas que ias quando chegaste a Angola e vês agora o sucesso que foi alcançado, que balanço é que é possível fazer? Antes de mais nada, Jorge, deixa-me agradecer à Bola TV e a ti pessoalmente pelo convite. É um prazer, até porque estou num país onde a Bola TV é extraordinariamente vista, é dos canais com mais audiência. É um canal que aqui onde nós estamos e onde nós treinamos e onde todos os dias estamos a almoçar e a tomar um pequeno almoço e em convívio, antes e depois do treino, está sempre a dar a Bola TV e por isso no fundo diz muito e é muito importante no fundo ter este vosso convite, porque sinto que no fundo também estou a falar para os angolanos e há muita gente de certeza neste momento a ver-me e a acompanhar, porque o Petro é efetivamente um grande e por isso agradecer-te este convite, que muito prazer tenho em estar aqui. Depois também dar um abraço ao grande senhor do futebol e dos jornais, no fundo da bola e de tantos jornais, que o Fernando Guerra, que tive o prazer de conhecer há uns anos atrás, quando era adjunto do Dauto, e o qual eu sei que tem uma estima, e tem entre ambos uma grande estima, e ao Júlio António, que foi um parceiro de luta no célebre Estrela da Amadora, no fundo no Estrela da Amadora, que estava na Primeira Liga e que tanto nos habituou e que agora já começa a estar também muito próximo da Primeira Liga. E há alguns anos que não trocamos conversa pessoal, mas à distância vamos falando e vamos estando em contacto. Um prazer estar aqui convosco. Sobre este percurso, realmente o futebol tem disto. Eu estava no Alverca, numa casa que é muito conhecida por mim, tive muitos anos lá. Quando voltei para um projeto extremamente profissional e extremamente bem e consistente e de muito boas condições, que atualmente ainda permanece e Deus queira que consigam até subir à segunda liga, mas pronto, teve o seu fim e quando teve o seu fim, naturalmente como treinador, estar aberto a qualquer tipo de proposta que fosse atrativa e que fosse ambiciosa. Apareceu o Petro, apareceu no fundo o Bruno Vicente, que é o coordenador, o diretor do futebol, de todo o futebol profissional do Petro, a convidar-me e a desafiar-me. Logicamente não esperava vir para Angola, não quer dizer que tivesse algo contra, mas sim estava aberto a novas experiências. Já estive em África, no Egito, mas em Angola nunca tinha estado. Prever que ia ser algo que após 8, 9 meses, ou um ano no fundo, quando eu entrei aqui, entrei em agosto, porque a época também terminou mais tarde do ano passado por causa do Covid, prever que tínhamos tantas vitórias, que marcámos todos os recordes, ou batemos todos os recordes até hoje do Girabola, praticamente todos, o único recorde está ainda por bater os golos marcados, mas estamos muito próximos, mas se calhar já não vamos lá chegar. Mas bater o número de pontos, bater o número de vitórias, ser campeão a 3 jornadas do fim,
conseguir devolver ao Petro e aos adeptos e a estes jogadores que o ano passado sofreram imenso com a perda do título na última jornada. Conseguir fazer isso e ainda por cima, externamente, ter uma visibilidade e ter uma capacidade de atingirmos as meias finais, depois de eliminarmos o Zamalek na fase de grupos e depois de eliminarmos o Sundowns Mamelodi, que é uma das melhores equipas da África e que é o campeão há vários anos na África do Sul, chegar ao jogo contra o Idade e também batermos o pé ao Idade, que é uma das melhores equipas, e conseguirmos pelo menos ter o reconhecimento da parte do público de Casablanca, que é incrível, tal como os da Turquia são completamente doidos por futebol, quer do público, quer do treinador deles, em como fomos a equipa que, na opinião deles, era a mais difícil de bater desta Liga dos Campeões. É muito satisfatório, é uma felicidade tremenda. Neste momento, como eu tenho dito aqui, tenho tido mais trabalho após ser campeão do que antes de ser campeão, porque as exigências deste clube são muito grandes, porque as solicitações são muito grandes. Estamos a falar do clube com mais títulos em Angola, e que eu deixo-me também, para terminar no fundo a resposta à tua pergunta, registar o facto também de ser um grande prazer em ser o treinador que, a seguir ao Bernardino Pedroto, que é visto aqui como um dos grandes treinadores de sempre que passou em Angola, um professor, no fundo uma pessoa que toda a gente com quem eu falo, quer do Petro, quer fora do Petro, tem uma estima muito grande pelo professor Bernardino Pedroto, e ter a possibilidade de ser o treinador que, a seguir a esses títulos dados pelo professor, ser novamente aquele que permitiu, ou pelo menos possibilitou esta reconquista do Girabola, é um grande prazer e uma grande honra, e no fundo o treinador português está de parabéns, e espero que continuemos a distinguir e a dar esses prazeres à classe dos treinadores portugueses em todo o mundo. Olha, Alexandre, de facto é notável o que o Petro conseguiu, até porque, por norma, as afrotaças não são propriamente amigas dos campeonatos, até porque, ao contrário do que acontece na Europa, onde se joga à meio da semana, as afrotaças jogam só aos fins de semana, é preciso reagendar jogos, há alturas da época que são absolutamente loucas, para além de que as viagens não é como ir daqui a Paris, em que se vai e vem no mesmo dia, não. Há viagens em África em que são vários dias para ir e voltar, o desgaste que isso provoca. E depois no campeonato, para além dos 29 jogos, 23 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota, mais 14 pontos que o segundo classificado, e ainda há uma última jornada amanhã em que vocês vão jogar no 22 de junho, também com uma grande equipa angolana, o Interclube. Depois também mais 16 que o 1º de agosto. Em termos de golos, mais 21 golos marcados do que o segundo melhor marcador, que é o 1º de agosto. Isto deve-se ao quê? Para além da qualidade, evidentemente, dos jogadores, que fatores é que contribuíram para este sucesso? Jorge, já disseste praticamente tudo, e eu faltaria somente aqui registar o facto de, juntamente à qualidade dos jogadores e principalmente ao que vim encontrar dos jogadores que cá permaneciam, que já cá estavam, no fundo praticamente a equipa é toda angolana, vieram 2 jogadores de Portugal, neste caso 3 ao longo da época, que também são angolanos, mas que nunca tinham jogado em Angola. E vieram 4 estrangeiros, neste caso de Portugal, mas 3 são brasileiros e 1 é português. A verdade é que a junção destes jogadores que vieram com a qualidade que tínhamos aqui dentro, já do plantel, que muitos deles pertencem à seleção ou já pertenceram à Seleção Nacional de Angola, fez um grupo muito forte na ambição e principalmente muito capaz de perceber que tínhamos muito a melhorar. Eu diria aqui até que aquela derrota que tu agora focaste, que só temos uma no campeonato, foi um marco, na minha opinião, um marco importantíssimo na época. Nós até ali tivemos em primeiro, a partir dali tivemos em segundo durante cerca de um mês, e foi ali que, na minha opinião, demos um grande impulso à equipa e à qualidade da equipa, porque os jogadores perceberam que tínhamos que ir atrás de algo mais e de jogar um futebol que não só teria que indiscutivelmente ser o melhor e o mais eficaz e o mais capaz de ganhar todos os jogos que faltavam, e também na Europa, porque depois em janeiro avizinhava-se a fase de grupos. Se queríamos ter algo a dizer na fase de grupos,
teríamos que jogar um outro tipo de futebol, um tipo de futebol que, embora com raízes africanas, raízes angolanas, tinha que evoluir para outros patamares de equilíbrio, para outros patamares de qualidade coletiva que conseguiu. Aí eu destaco a humildade dos jogadores. Depois, naturalmente, há aqui algo que tem que ser destacado. O Bruno Vicente é uma pessoa que tem vários anos de experiência no futebol angolano, já foi de outro clube e já foi campeão aqui de Angola e agora voltou a ser por outro clube e conseguiu criar aqui condições de staff técnico, de staff médico, de estrutura à volta dele, que não só com portugueses, como também com angolanos e também com outras nacionalidades, como também tenho o caso de ter um treinador brasileiro dentro da equipa técnica, mas que já era uma pessoa que já estava cá há vários anos, um misto de pessoas novas, muita juventude, mas de muita competência, a virem de Portugal, com pessoas que estavam aqui, que estavam sedentos de ganhar, sedentos de trabalhar e sedentos de serem liderados. Foi isso que eu senti. E quando eu cheguei, foi, no fundo, tudo possível porque as pessoas estavam abertas a isso, estavam sedentas de alguém que os liderasse e de alguém que dissesse assim, o caminho vai ser este. E isso correu muito bem e eu acho que isso foi o fator-chave para que, no fundo, chegássemos a bom porto e chegássemos a um final de época quase, diria, de sonho, mas ainda falta a Taça de Angola e a Taça de Angola, por causa dessas tais gestão de viagens que são incríveis e que o Jorge disse aqui perfeito, são experiências incríveis em que nós saímos daqui numa terça-feira e chegamos, ou numa segunda-feira e chegamos na outra segunda para jogar um jogo somente da Liga dos Campeões, onde temos que adiar jogos do campeonato para depois poder fazer jogos de 2 em 2 dias, como estamos agora a fazê-los de há 2 semanas para cá. É realmente uma experiência que também serve para nós percebermos que e para nós treinarmos como treinadores aquilo que muitas das vezes nunca conseguimos encontrar noutras realidades, e nunca encontrei este tipo de realidade de planeamento e de gestão que é realmente difícil, mas que é altamente exigente e por vezes muito mais exigente do que nós falamos e entendemos quando estamos em Portugal e na Europa. Parece-nos sempre que a África tem pouco de exigência e as exigências são às vezes muito diferentes, mas são igualmente muito intensas. Alexandre, uma curiosidade, já bebeste a água do Bengo? Não. É que senão não voltas, é o que consta, não é? Sim, há aqui na verdade há aqui muitos misticismos, muitos dizeres, no fundo, muitos dogmas que, como nós sabemos, em África perduram durante séculos, e nós este ano conseguimos tirar alguns deles, mas hão de haver outros, e esse é um deles. E também já provei o funge, também já tentei dançar um bocadinho aquelas danças incríveis que se desarticulam todos e que parece que são feitos de borracha, mas que os nossos jogadores têm feito desde o final de campeonato uma verdadeira festa. E isto é realmente uma experiência inesquecível, e a ganhar todas as experiências são ainda melhores. Exatamente. Sabes que um dos maiores elogios eu recebi de José Carlos Guimarães, uma grande estrela do basquetebol nascida em Angola, quando ele uma vez me viu dançar o Kuduro e disse: pá, tu para branco não danças mal. E portanto, e a gente fica, e esse Calo Louco é um espetáculo, e olha, já me estás a dar saudades. Olha, em relação ao futuro. O futuro, eu costumo dizer, o futuro do treinador é sempre o presente, não é? Tudo muda muito rápido. O Sérgio Conceição há pouco tempo disse isso, outros treinadores também o dizem. Nós sabemos que às vezes isto é tudo muito perfeito, ou parece que roça a perfeição, e estamos nos píncaros, mas nós treinadores sabemos que isso é tudo muito efêmero e muito rápido. Nós neste momento vamos competir para a taça, quero acima de tudo, se pudermos, e vamos fazer tudo para conseguir dar a dobradinha ao clube, que é algo que não é fácil, que nunca é fácil neste país, e é muito pouco usual até. Vamos tentar fazer tudo, até dia 12 conseguir ganhar a Taça de Angola, e depois, neste momento tenho contrato renovado com o Petro, que já foi até noticiado por vós há algum tempo atrás, porque houve um grande interesse da parte do Petro em renovar já há bastante tempo, logo desde janeiro, fevereiro, começou a haver muito forcing para que isso acontecesse. Entretanto, chegámos a acordo, mas naturalmente nós sabemos que tudo pode mudar muito rápido. Na verdade, eu sinto-me bem,
estou bem aqui, mas a vida do treinador, tanto há um ano atrás estava sem trabalhar e queria trabalhar e estava longe de pensar que iria para aqui, daqui a um mês ou daqui a 2 nós não sabemos. A verdade é que neste momento estou focado no Petro e aqui estarei, pelo menos contratualmente ligado por mais uma época, mas o futebol muda muito depressa. O que estou preocupado é com o dia da amanhã vamos jogar, queremos ganhar novamente. Com o Interclube, no 22 de junho, uma passeata, conta-me o que é que vai ser amanhã, calculo que muitas emoções fortes. Sim, embora a emoção mais forte, e aí eu não posso deixar de recordar, foi no momento em que o árbitro apitou a seguir ao jogo precisamente contra o Sagrada Esperança, que era o campeão em título. O ano passado foi precisamente contra o Sagrada Esperança que o Petro perdeu o campeonato e este ano foi precisamente contra o Sagrada que ganhou o campeonato. Esse momento foi único, foi demasiadamente intenso para ser descrito por palavras. Amanhã vai ser, no fundo, a consagração perante a cidadela, perante a cidade, perante as zonas mais presente, onde a população de Luanda está mais presente e onde o Petro se faz marcar muito, como tu sabes, e vamos finalizar na praça da sede do Petro e da sede da Sonangol, que é no fundo o nosso apoio máximo e no fundo a nossa representante, e o que nós queremos é fazer com que o povo também se sinta participante nesta festa, sabendo que há muitos anos que não se festeja este título, mas a verdade é que os angolanos já querem o título da Liga dos Campeões, já querem para o ano repetir, porque nunca estão satisfeitos. A gente sabe como é que eles são e quaisquer adeptos já se sabe que quando ganha um quer outro novamente e quer outro, e vamos esperar que isso aconteça para o ano, mas agora há que festejar e há que mostrar a eles finalmente a taça, que é algo que eu ainda não tive o prazer de ver e espero que amanhã tenha o prazer de ver e tocar pela primeira vez também na minha carreira. Fernando, Alexandre, eu vou só aproveitar, enfim, para manter aqui um bocadinho a conversa. Fernando. Quantos treinadores, além dele, há treinadores portugueses é que trabalham em Angola? É verdade. Portugueses aí, tens o Bruno Vicente, ele tinha sido, há bocado já tinhas dito que ele foi campeão, aliás, foi do Libol, fez também um excelente trabalho no Recreativo do Libol, na primeira metade da última década, aliás, em 5 anos o Recreativo do Libol venceu 4 campeonatos, mas há aí mais portugueses? Sim, neste momento há o Paulo Torres, que já circula e já é treinador aqui em Angola há vários anos, já passou por vários clubes e neste momento está precisamente no Recreativo Lisboa, foi o último adversário, tivemos o prazer de jogar um contra o outro na segunda-feira passada em Calulo e é o único treinador principal português da Primeira Liga. Depois existem mais portugueses, por vezes nos staffs técnicos, já existiu no Inter, neste momento não sei se ainda permanece, mas já existiu. Aqui no nosso clube existem vários, mas não são muitos e nem há mais portugueses. Neste momento a maioria dos treinadores são mesmo angolanos, até porque nos últimos anos e nos últimos tempos tem havido um crescimento também nesse nível e uma maior presença de treinadores angolanos, inclusive no Recreativo Lisboa. Houve o meu colega e amigo, grande amigo, e que vocês conhecem bem, João Paulo Costa, como treinador também, e campeão, mas também houve 2 treinadores angolanos campeões no Recreativo Lisboa e o que também me dá muito prazer é quando as pessoas dizem e me fazem comparações com o professor Bernardo Pedroto, porque na verdade eu sabia que era uma grande referência aqui e vim constatar que não só é uma grande referência do ponto de vista dos títulos que ganhou vários, como também do ponto de vista da pessoa que foi e de marcar o futebol da forma como marcou. É verdade, ele que começou no ASA esse percurso, no início deste milénio tricampeão, olha, ajudou a lançar e a promover um jogador que ainda hoje penso que é o teu capitão, o Job Estevão, que de facto a quem ele dá asas no ASA, mas Fernando, esta história também que tu acompanhaste muito perto da ligação da bola com Angola e esta proximidade que sempre houve. Não, houve e eu acho que vai haver sempre, porque é uma questão... é uma questão histórica, nós não podemos contrariar a história, portanto, é o que acontece com os países francófonos, da África francófona, portanto, é uma ligação normalíssima. O que me surpreende é que, lá está, eu acho muito bem que cada vez mais haja treinadores locais, angolanos,
Mas não sendo angolanos, eu parece-me que há outros mercados, eu percebi-me a determinada altura, sobretudo aqui da zona balcânica, sérvios, croatas, que o 1º de estavam, agosto tem apostado muito nesse... que estavam a penetrar nestes mercados, que eu não entendo, não percebo, mas também pode ser que aqui em Portugal as pessoas andam distraídas, não achem que os mercados africanos são suficientemente sedutores. Portanto, que eu acho que é um disparate. Sinceramente, acho que é um disparate. Eu tive em Angola, em Moçambique, que também o problema é o mesmo. É muito assim. Porque nós... É um bom começo, é uma boa aprendizagem, com experiências muito enriquecedoras, e depois esta ligação histórica de séculos, que nós não podemos fazer de conta que não existiu. Existe e continua e vai continuar esta relação, vai ser uma relação que vai perdurar toda a vida. Portanto, por isso é que é uma surpresa para mim, o Alexandre e o Paulo Torres, dois treinadores portugueses. Tudo bem, se os outros forem todos angolanos, é ótimo, até os valoriza o trabalho deles, mas o que me pareceu é que, e também reparei nisso em Moçambique, o mercado dos sérvios, dos croatas e de outros, estava a ter uma preferência, estava a sobrepor-se em relação ao mercado português. Júlio, possivelmente, um deles é pacífico, o outro não sei se será pacífico. Possivelmente os dois melhores, ou os três dos melhores jogadores de sempre da história do Benfica, um foi claramente o melhor, não nasceram em Portugal. Estou a falar de Eusébio, de Coluna, de José Águas, que nasceu em Angola. Costa Pereira. Sim, é verdade. Mas é verdade, mas é verdade que isso é verdade. Bom, em primeiro lugar, deixa-me dar uma saudação ao Alexandre, uma saudação muito especial para o Alexandre, pessoa com quem eu tive o prazer de trabalhar. Bom, trabalhar. Ele é que trabalhava, eu era dirigente, mas eu tinha a minha profissão e portanto, fazia parte dos órgãos sociais, era na altura presidente adjunto, quando o Alexandre lá esteve e constituímos ali uma amizade que ainda hoje perdura com ele e com todos os elementos da equipa técnica que faziam parte da equipa técnica da UTFAC-Irá. E dar também os parabéns pelos êxitos que ele está a obter. É verdade, mas nessa altura também, Jorge, de Angola, de Moçambique, vinham grandes jogadores. Era de facto... Mas do futebol, do hockey em patins. Sim, era isso que eu ia dizer. Exatamente. Vinham grandes jogadores, mas era de facto também uma África. Nós recebíamos muitos jogadores de outras modalidades e outros atletas de outras modalidades, do basquete, do hóquei, vários. E realmente, do futebol, pois, e no Sporting houve grandes jogadores também, Osvaldo Silva e outros que houve. No Jordão, depois aqui há um bocadinho falar dele. Que esteve no Benfica, foi para o Sporting, que isso está aqui essa coisa. Mas realmente, deixa-me dizer-te que a África tem... Eu quase que dizia, África tem no seu jogador, ou no seu atleta, se quisermos, um perfume da criatividade. Pá. Eu acho que o jogador africano, o atleta africano, ele incorpora muito a criatividade. E, de facto, para além, depois, da necessidade que ele tem de ter quem o oriente. E quem o orienta a utilizar a sua criatividade, porque ele depois pode potencializar, de facto, como um grande jogador. Isso é de facto, eu vi grandes jogadores africanos no Benfica e no Sporting, já no Sporting também, e noutros clubes, e de facto essa é a riqueza da África. Aliás, nós ainda vimos, quando nós vimos a taça africana de futebol, nós vimos jogadores para que aquilo. Eles perdem-se, com a criatividade eles perdem-se no campo. Mas só muito tarde, não sei se o Mister Alexandre está de acordo ou não. Só muito tarde os clubes começaram a olhar para a África, já muito recente, para organizarem as coisas de uma outra forma. E não sei se as coisas estão a funcionar bem, se não está, em termos até de observação
Agora, há aqui uma questão que eu queria pôr ao Alexandre, muito rapidamente. Sim, até porque o Alexandre fez-nos um grande favor de interromper o estágio. Ele está em estágio para o jogo da manhã. Claro. Isto também só por uma grande simpatia. Não vamos demorar muito mais tempo. Não. Mas sim, Júlio. Rápida. A adaptação, se há adaptação ao futebol, e neste caso de Angola, futebol africano, mas Angola, o país onde ele está, se foi uma adaptação fácil, em termos, portanto, de se adaptar àquela cultura, àquela forma de viver e à forma que o futebol como é jogado em terras africanas, nomeadamente em Angola. Alexandre. Sim, Jorge. Obrigado, Júlio. Obrigado pelas palavras. Na verdade, algo que tive que o fazer muito rapidamente foi perceber o que tinha, perceber a equipa que tinha e perceber aquilo que eles eram para trás, porque eu tinha consciência, até porque o facto de já ter estado em muitas situações fora de Portugal, com diferentes culturas, com diferentes credos, com diferentes hábitos e formas de estar, levava-me a perceber logo que não poderia pensar que chegava aqui e que alterava tudo à imagem daquilo que fazemos em Portugal ou daquilo que entendemos que é o futebol mais evoluído do mundo, que é o futebol europeu. Eu acho que seria um grande erro da minha parte se o fizesse. Preocupei-me mais foi em perceber o que é que eles também queriam como clube, o que é que se pretendia como clube. É lógico que se pretendia acima de tudo conquistar títulos, mas para conquistar títulos o que é que se pretendia neste tipo de competição, que é o girabola, o tipo de campos. Quando nós encontramos grandes dificuldades em alguns campos, porque infelizmente, como a gente sabe, não é só aqui, não é só em África, mas em muitos partes do mundo existem muitas dificuldades logísticas e muitas dificuldades. Felizmente no Petro nós vivemos uma realidade bem diferente, mas quando vamos ao exterior, quando vamos à província, logicamente temos que nos adaptar rapidamente. E o futebol, havia muitos dogmas, e isso eu também tentei perceber se efetivamente tinham razão de ser ou não, como também, no fundo, a típica situação de se o futebol africano tem que ser sempre jogado em 70 metros, porque cada um faz o que entende e cada um tenta driblar o que tem pela frente, e o drible e o túnel e o pisar a bola é mais vibrante para os adeptos do que propriamente o golo, ou muito mais do que defender bem ou do que ser organizado. Se esse tipo de dogmas que está presente na cultura dos adeptos, está presente na cultura dos dirigentes, está presente, no fundo, também na cultura dos jogadores, se efetivamente poderíamos conseguir alterar para melhor algumas questões. Na verdade, em termos de adaptação, foi muito fácil adaptar-me à realidade, no sentido de que a língua ajuda muito. Eu já estive em contextos onde a língua é completamente diferente, onde precisamos daquilo que há pouco falavam vocês, do intérprete, como é o caso dos países do Médio Oriente, como é o caso do próprio Egito, onde a língua e a dificuldade de nos expressarmos na nossa língua e diretamente para com os jogadores e para com as pessoas traz muita dificuldade ao treinador em conseguir passar tudo o que pretende e passar da forma como pretende. Aqui foi muito fácil porque, no fundo, estamos em território de língua portuguesa e aí, tudo, embora há muita coisa que eu às vezes entre eles não percebo porque eles falam, embora português, mas no fundo com um calão usual deles, que às vezes não é fácil, mas isso é na perspectiva de entre eles, mas nós entendemos muito bem. Vim encontrar um clube com com muitas pessoas a trabalhar, com muitas pessoas a receber-me muito bem, com um espírito familiar que eu não estava nada à espera, porque eu não sabia e não conhecia o que era Angola. É a primeira vez que estou em Angola. Gostei muito desse laço de intenção de tratar bem quem vem de fora, porque vem para ajudar a algo que já há muito tempo fugia. Naturalmente as vitórias foram ajudando a que isso também fosse cada vez mais fácil, a adaptação, mas o que eu senti foi que, ao nível do futebol especificamente, tive uma grande ajuda dos jogadores, porque muitos dos jogadores já tiveram contacto com realidades fora de Angola,
vieram também outros jogadores que vieram com a realidade do futebol português e que ajudaram muito a passar a mensagem que eu queria para dentro do campo e que ajudaram a acreditar, principalmente a acreditar, que nós podemos jogar num bloco de 30, 40 metros com 30 metros nas costas, que faz muita confusão aos adeptos. Por exemplo, eu posso-vos dizer que tem adeptos ainda hoje a mandar o guarda-redes ir para a baliza porque ele está fora da área. Tem adeptos ainda hoje a dizerem que, ou a gritarem que temos que jogar mais depressa quando nós queremos ter o controle do jogo, e para ter um controle do jogo não podemos estar sempre a perder a bola, e isto foi modificando. Quando é que conseguimos que os adeptos acalmassem um pouco? Quando começaram a perceber que isso nos foi dando resultados muito positivos. Foi sempre resultados positivos, mas no início havia alguma desconfiança. Eu também tentei, no fundo, para responder diretamente à pergunta do Júlio, tentei não ser drástico naquilo que queria nas mudanças de algumas coisas que eu não gostava e que não achava que eram as melhores para podermos fazer o campeonato que fizemos e podemos, principalmente a nível da Africano e da Liga dos Campeões, onde já se encontra equipas muito mais organizadas, embora sejam com uma gênese africana, as equipas do Magreb, as equipas da África do Norte, têm uma organização muito mais europeia, porque tem muito mais jogadores que jogaram na Europa e que já jogaram em países franceses, Bélgica, Turquias, Médio Oriente, principalmente no futebol europeu, e nós evoluímos para esse tipo de futebol, para um futebol que não é um futebol tão de risco, se calhar tão ofensivo em certos momentos, mas que depois foi começando a criar a capacidade de ter a bola muito mais do que os adversários, a capacidade de controlar o jogo muito mais em bloco e conseguimos controlar muito mais aquilo que era um dogma altamente evidente, que era as equipas aqui ganham os jogos todos em contra-ataque, porque no fundo é constantes contra-ataques atrás de contra-ataques. Sim. Um bocadinho parafraseando o Jorge Jesus, o contra do contra-ataque. E a verdade é que isso mudamos um bocadinho essa... não sei se algumas pessoas perceberam isso, mas a verdade é que jogámos completamente... Fomos jogando cada vez mais diferente e a partir de janeiro, com algumas coisas já sedimentadas, a equipa deu um passo fundamental quando também a Liga dos Campeões propiciou desafios muito fortes. Os jogos da Liga dos Campeões fez a nossa equipa crescer a um nível que depois não conseguiram, no girabola, as equipas adversárias não conseguiam nos acompanhar, mesmo quando nós íamos fora, fazendo algumas adaptações estratégicas, fazendo algumas adaptações e chamando muita atenção a certas formas de jogar que tínhamos na Liga dos Campeões e que não podiam ser iguaizinhas no girabola, mas a verdade é que a equipa foi evoluindo e foi mostrando que conseguia permanecer com um estilo de jogo que é muito próprio nosso e que foi muito valorizado na Liga dos Campeões e que internamente foi o que permitiu aquilo que há pouco o Jorge referiu, de estarmos com os pontos que estamos de avanço e de conseguirmos estes resultados históricos no girabola. Alexandre, não te roubo mais tempo, agradeço-te imenso teres interrompido aí o estágio, porque vocês amanhã têm jogo, no 22 de junho, com o Inter. Vai ser seguramente um dia feliz, de entrega da taça, de passeata, enfim, uma festa como, enfim, só um angolano sabe fazer. Só acaba no local. Um grande abraço para ti, Alexandre. Dá também um abraço ao Job, que eu conheci ainda era mais miúdo, ele estava a começar ainda. Na altura até se falou que podia vir para o Benfica, realmente ele tinha grande potencial, e também a esse decano já do dirigismo, Tomás Faria, que também já como vice-presidente e como presidente, também um decano. Para ti, evidentemente, um grande abraço, parabéns. No futuro ficou tanto por dizer, mas oportunidades não vão faltar. Boa noite. Boa noite, serão entregues, obrigado.